Olá, essa é a palestra Aumente a segurança de sua inicialização com o Secure Boot para o Linux Live de 2020. Eu me chamo Nicolas Wildner, sou um analista de infraestrutura, já fiz de tudo um pouco nessa área. Eu trabalhei com storages, com roteamento e switches, segurança, e atualmente eu trabalho com virtualização. Sou um cara que eu me considero curioso, eu gosto de arrancar a garantia de equipamentos, especialmente de roteadores e celulares, utilizando firmwares alternativas. E eu acho que essa curiosidade é que foi a força motriz para que eu pesquisasse mais sobre segurança em laptops utilizando Linux, que acabou me direcionando para o assunto Secure Boot e criptografia de repouso. Quanto à pauta dessa palestra, eu tentarei explicar de forma prática o que é o UEFI e como o Secure Boot funciona, o que é o LUX, o que é o EFI Stub e a imagem de kernel unificada, bem como eu mostrarei uma meta-instalação do Arch Linux. Por que meta-instalação? Porque esses passos que são dados dentro do Arch Linux provavelmente podem ser reproduzidos na sua distribuição de escolha, com algumas adequações e a instalação de alguns softwares adicionais. Alguns itens que me motivaram a fazer essa palestra e a investir um tempo no Secure Boot com o Lux e uma imagem de kernel unificada. O primeiro deles é que a criptografia de repouso, oferecido na maioria dos instaladores Linux, o FDE, Full Disk Encryption, não é no disco todo. Você acaba tendo que deixar a partição /boot exposta para o mundo sem criptografia. O Grub até possui um mecanismo chamado CryptoDisk para resolver esse problema e permitir que você mantenha os seus dados do /boot para dentro do container criptográfico. Mas isso não resolve o fato de que a MBR, aquele pequeno trecho que tem o bootloader do seu computador, segue exposto no seu HD. Trusted Grub é um projeto que visa integrar melhor o Grub com o TPM, o Trusted Platform Modules, uma medida de segurança que surgiu nos tempos da BIOS, mas é um projeto que há muito tempo não vê um commit e que você depende das PCRs, que são os registradores do TPM, que falham e que não possuem uma padronização boa. Sendo assim, Secure Boot, junto com o Lux e uma imagem unificada de kernel, acabaram sendo a solução que eu escolhi e eu acho que é uma das mais confiáveis para que você tenha um notebook para ser utilizado em ambientes hostis. Falando um pouco agora da história do predecessor do UEFI, que é a BIOS. A BIOS não é uma especificação, é um padrão que foi criado pela IBM e virou o padrão de fato na maioria dos computadores. E devido a problemas de licenciamento na época e patentes, acabou que a BIOS ganhou diversos clones. Então todo o computador que se dizia compatível com o IBM PC também fazia um clone da BIOS. A BIOS tem diversas limitações, é um legado bastante grande que ela carrega. Alguns deles, de forma bem rápida, são os discos, problemas com discos com mais de 2 terabytes, inicialização que tem que ser feita com o modo 16 bits e 1 MB de RAM, diversas mensagens de erro que não são claras por não haver um padrão. Juntou isso com os limites que a BIOS impunha nos processadores Itanium, acabou gerando um escopo, um rascunho do que foi o EFI, que é o IBI, Intel Boot Initiative, e ele fomentou o EFI, que é o Extensible Firmware Interface. É uma especificação nova de interface entre o SO e a firmware, e que depois acabou ganhando tração por outras empresas. Outros grandes players do mercado acabaram apoiando o UEFI, como Apple, Red Hat, AMD, Dell, HP, Lenovo, enfim. Vou citar alguns deles aqui, estou sendo injusto por não citar todos. Algumas das empresas que já produziam BIOS, agora produzem firmwares EFI, e a versão mais recente da UEFI, segundo o site e a especificação, é a versão 2.7. E esse é um resumo das partes integrantes do UEFI. A primeira delas é o Boot Manager, para que você possa criar suas entradas de boot sem depender do bootloader. Uma ESP, que é a partição que contém os binários EFI a serem executados. Uma System Table, que é um índice dos serviços de boot e runtime que o sistema operacional pode acessar.
Boot Services são os serviços que executam antes da inicialização do SO, e Runtime Services, aqueles que iniciam antes, mas perduram durante a execução do SO. O EFI também é bem integrado com diversos protocolos, mais do que aqueles que eram providos pela BIOS, e diversos protocolos de rede para flexibilizar um pouco o acesso à rede e boot pela rede antes que o sistema operacional seja carregado. O CSM, que é o módulo de compatibilidade, dá uma camada de abstração para aqueles SOs que ainda insistem em usar o módulo legado e precisam dele para inicializar corretamente. O UEFI também é munido de ferramentas para atualização de firmware e para busca de dados sobre as firmwares instaladas e atualizadas. Também tem uma melhor infraestrutura de interação com dispositivos humanos, como dispositivos de biometria, de smart cards, enfim, de identificação de usuários. E o mais importante para essa palestra é que a versão 2.0 do UEFI incluiu o Secure Boot na sua especificação, que é esse sistema de verificação para que você possa atestar o sistema operacional que está rodando no seu computador. Nesse site, efi.ako.ie, você consegue encontrar diversos binários EFI de propósitos diversos. E no último link, no site uefi.org, está a especificação do UEFI. Aqui de forma breve vemos como o boot através do UEFI funciona. Basicamente, binários formatados no tipo PE podem ser executados na UEFI. O PE é o Portable Executable, um formato convencionado pela Microsoft, baseado no COF, Common Object File Format, um formato rico em estruturas e bem integrado ao UEFI. Simplesmente foi convencionado esse binário e o mercado utiliza. A ESP, que é a EFI System Partition, é o local onde esses arquivos EFI precisam estar localizados, caso eles queiram ser utilizados no boot. É uma partição do tipo EF00, formatada em FAT32. Geralmente se utiliza os tamanhos de 256 ou 512 MB, depende de cada uso. O uso de discos GPT é obrigatório na maioria dos casos, porque os discos MBR são muito limitados para sistemas UEFI. E o boot ocorre geralmente primeiro resolvendo o boot manager da UEFI. Então, dependendo do que você tem ali na lista, um boot por pendrive, por CD, por rede, por uma entrada de UEFI que você criou na mão, é resolvido primeiro. E depois há a entrada fallback, que é a localização de um binário UEFI que é executado caso não hajam entradas no UEFI Boot Manager. Aqui, dentro da SP, o diretório UEFI, subdiretório boot, binário boot x64 EFI. No caso, x64 é a arquitetura que estamos utilizando, PC AMD64. Um binário EFI pode chamar outro binário EFI de forma encadeada, e da mesma forma, se o Secure Boot estiver ativo, todos eles precisam ser verificados em cadeia. Para que você possa verificar se o seu sistema está rodando realmente em EFI, utilize o comando dmesg pipegrep EFI-v, que você conseguirá ver se está rodando no modo EFI e qual a versão de EFI que o seu fabricante lhe provê. Não recomendo utilizar o sysfirmware EFI, porque as variáveis EFI também são apresentadas para computadores que bootaram em modo híbrido, que é o boot por legacy, BIOS, mas com as variáveis EFI apresentadas ao usuário. Muito importante, o Secure Boot não é um plano de dominação global da Microsoft. Simplesmente uma ferramenta para atestar o kernel ou o sistema operacional que está sendo executado. A diferença é que a maioria dos fabricantes já disponibiliza as chaves públicas da Microsoft para que essa verificação ocorra de uma forma mais rápida. Mas a especificação do Secure Boot permite que o usuário faça a instalação das suas próprias chaves na sua firmware. E o que o Secure Boot faz de verdade é permitir a execução de um sistema operacional ou um binário EFI assinado. Se ele não tiver assinado, a assinatura estiver errada ou for copiada de outro executável, há uma violação de segurança. E dessa forma, o sistema não inicializa e fica com uma mensagem na tela. É uma defesa bastante interessante contra malwares persistentes que miram a EFI System Partition e que se adicionam à execução do boot. E obviamente que aqui um conceito interessante, quase um axioma, é que a raiz da confiança, o firmware, é o início de tudo e é verificado a cada boot por EFI.
Dessa forma, nós temos que confiar que a ROM do fabricante é bem desenvolvida e não possui bugs, e caso eles existam, que você aplique a atualização de firmware necessária. O EFI também não diz como o fabricante precisa armazenar as chaves dos usuários, mas que elas devem ficar em uma memória que seja segura o suficiente para aquele utilizador. E obviamente que toda a sequência de binários EFI precisa estar assinada, caso você tenha EFIs executados de forma encadeada. Estes são exemplos de telas quando ocorre uma violação de segurança para um utilizador do Secure Boot. O processo de assinatura do Secure Boot utiliza o conceito de chave assimétrica, onde temos uma chave privada e a chave pública. A chave privada pode cifrar e decifrar mensagens e a chave pública somente cifrar mensagens. A chave pública também é gerada de forma derivada da chave privada. Então, a mensagem, que é o nosso binário EFI, dele é feito um hash e esse hash é assinado, gerando a assinatura digital. A mensagem é então concatenada com a assinatura digital, gerando uma mensagem assinada, um EFI assinado. Essa mensagem assinada, durante o processo de boot, é então fatiada pela firmware, novamente em mensagem e assinatura digital. A firmware faz então o hash da mensagem e assina esse hash. Caso a resultante dê o mesmo da assinatura digital, a mensagem é válida e o EFI pode ser executado. Caso contrário, há uma violação de segurança, o sistema não inicializa e uma mensagem de violação de segurança é colocada na tela do utilizador. Aqui nós temos então as chaves mais comuns do Secure Boot, sendo a PK, a Primary Key, a mãe de todas as chaves e marco zero da sua inicialização segura. Ela possivelmente não vai ser rotacionada com tanta frequência quanto as outras, e ela assina a Key Exchange Key, que é a chave utilizada para assinar chaves adicionais, a DB e a DBX, sendo a DB a lista das chaves de assinatura, já que você pode ter várias chaves, cada uma assinando um EFI diferente, e a DBX a lista das chaves revogadas, negadas, aquelas que podem ter algum problema de segurança. E ela tem precedência sobre a DB por razões óbvias. Se a chave estiver instalada nos dois bancos de dados, ela será uma chave revogada. Para que você consiga fazer a instalação de chaves no Secure Boot, você precisará inicializar o seu sistema, acessar as configurações da firmware e colocar o Secure Boot em modo Setup, que possivelmente irá apagar de forma temporária as chaves da Microsoft e permitir que você instale as suas. Durante o processo de instalação, você deverá instalar as chaves deixando a PK por último, já que a partir do momento que você instala a PK, o seu Secure Boot passará para o modo Enabled ou Enforced ou Deployed, um modo que indica que a partir de agora todos os boots serão verificados de forma forçada pelo Secure Boot. Devido à camada de complexidade que o Secure Boot adicionou para os sistemas operacionais, e como ficava humanamente impossível que todos os bootloaders de todas as distribuições e sistemas operacionais livres pudessem ser assinados, um bootloader intermediário batizado de Shim foi criado pela comunidade. Esse é assinado pela Microsoft e depois assinado pela distribuição que empacotá-lo. A Microsoft também já disse que nunca irá assinar o Grub porque, por conta das questões legais envolvendo a GPL versão 3, em algum momento algum ato jurídico pode fazer com que a Microsoft tenha que revelar as suas chaves privadas. Sendo assim, a Microsoft assina o Shim e o Shim é assinado pela distribuição Linux que o distribui. E dessa forma, durante a delegação de um EFI para o outro, na especificação do EFI, a partir do momento que o bootloader da distribuição é chamado pelo Shim, dali para frente o Secure Boot passa a ser verificado pela CA da distribuição que estava embutido no Shim, e não mais pelas chaves públicas da Microsoft que estão dentro da flash do seu computador. Da mesma maneira, o Shim possui uma database de chaves negadas embutido dentro de si. Desde o kernel 3.3, que a função EFI stub foi ativada no kernel, e dessa forma uma BZ image compilada com essa opção ativa, a maioria dos kernels hoje em dia suporta isso, se mascara de um executável PE, para que você independa de bootloader para inicializar o seu sistema, passando os parâmetros para a placa-mãe
O problema é que o initRD não é um ativo assinável, e ele é bastante importante porque é ele que irá capturar a sua senha da criptografia de repouso. Sendo assim, qualquer manipulação desse arquivo passará despercebido pelo Secure Boot. E assim como o Grub também sofreu de um incidente recente, onde um buffer overflow consegue fazer com que o Grub execute código arbitrário, é uma falha bastante séria, e manter a integridade do Grub iria requerer que assinaturas GPG fossem feitas, com bastante scripts externos e num ambiente muito complexo. Eu resolvi investir o meu tempo numa Unified Kernel Image, que é uma imagem EFI unificada, uma grande amálgama de initRD, microcode, que é a atualização de firmware da CPU, kernel e linha de comando. Todos esses itens somados acabam formando a mensagem EFI, que é assinada pelo Secure Boot. Então você tem um ambiente mais limpo com apenas um arquivo na ESP, e esse arquivo por completo é assinado. Então a junção de todos esses itens forma uma mensagem que será assinada pelo Secure Boot, e dessa forma a manipulação de qualquer item dessa mensagem gera uma violação de segurança, tornando o ambiente bastante seguro. E também faz com que eu independa de terceiros na manutenção do Secure Boot, como ter que confiar nas chaves da Microsoft. Tão importante quanto ter um processo de boot verificado é ter um container criptográfico para armazenar os seus dados e as chaves privadas do Secure Boot. E é aí que o LUKS entra. O LUKS é composto de 3 camadas, sendo o DMCrypt a camada mais baixa, que é o módulo de kernel e que define a cifra criptográfica e a cifra de bloco, que é como o dado será criptografado e como ele será encadeadamente criptografado. O Crypt Setup é a junção dos binários auxiliares para a criação desses containers criptográficos, e o LUKS 1 e 2 a especificação, sendo o LUKS 1 a especificação legada e a 2 a vigente, para o formato de criptografia de disco. É o cabeçalho, que vai no início do container, definindo entropia, arquivo de chave, senha, revogação, todas essas questões administrativas do container criptográfico. O LUKS suporta diversos layouts de disco. Você pode simplesmente criar uma partição e inicializar um container criptográfico e formatar com o sistema de arquivos de sua escolha. Assim como você pode criar um container criptográfico e criar LVM em cima dele. Inicializar o PV, criar o seu volume group e os seus logical volumes. Assim como você pode criar um container criptográfico para cada logical volume do seu LVM. Infelizmente aqui o Grub novamente deixa a desejar, porque ele só suporta o formato de container LUKS 1, enquanto que o systemd boot suporta os formatos 1 e 2, já que é o EFI stub dele que nós iremos usar no início do nosso EFI. A solicitação para implementar o LUKS 2 no Grub fez aniversário de 2 anos, agora em novembro desse ano, e ali por junho ou julho desse ano foi dado o commit para habilitar o LUKS 2, para compatibilizar o LUKS 2 com o Grub. Só que aí agora dependemos de uma nova versão do Grub ser lançada e ser empacotada para as distribuições vigentes. Uma das perguntas que eu mais recebo sobre esse setup que eu criei para o meu laptop de amigos e conhecidos é: e aí, Nicolas, a performance do LUKS é boa mesmo? Se você pegar alguns benchmarks já executados pelo Phoronix, aquele site de benchmarks bem conhecido de usuários Linux, você poderá ver que o LUKS, fazendo a criptografia de bloco, utilizando 4% a mais de CPU, entrega um I/O muito próximo ao de um disco plano. E note que aqui estamos trabalhando com um teste de I/O intenso, algo que pode não refletir a vida real, algo que pode não ser o caso do usuário. Sendo assim, esses 4% de CPU podem ser bem menores num uso diário e com menos I/O. Já o eCryptFS, que é um sistema de criptografia baseada em arquivos e não em blocos, por possuir algumas facilidades, como criar um container criptográfico para cada home do usuário, ele se torna mais flexível, mas ao mesmo tempo ele tem um I/O consideravelmente pior que o LUKS e o disco plano. Um outro benchmark feito foi comparando o FS-Crypt com o LUKS, o eCryptFS e o disco plano. E mesmo assim, o LUKS se saiu muito bem, entregando uma performance similar ao I/O não encriptado. Desde o kernel 2.632,
E o Lux suporta as instruções AES-NI, instruções essas que são facilitadores criptográficos que a maioria dos processadores modernos dos computadores de mesa e laptops possuem. Bom, aqui iremos então fazer uma instalação do Arch Linux utilizando uma VM no KVM com a firmware Tiano Core EDK2, que é uma firmware que provê as funcionalidades básicas de UEFI, é uma implementação open source de referência para EFI versão 2.7 e que suporta o Secure Boot para que possamos reproduzir o que foi dito até agora na palestra. Então, vou inicializar a ISO mais recente do Arch Linux, do mês de novembro desse ano, e iniciar uma instalação dessa distribuição. Aqui faremos então a configuração do nosso mapa de teclado. Faremos também a configuração da nossa sincronização de tempo. E como eu estou numa VM modo bridge, muito provavelmente eu já tenho conectividade com a internet. Então tome um tempo aí para fazer as configurações necessárias de roteamento, DNS e tudo mais. Iremos usar então o CGDisk como utilitário para formatação do disco. Substitua o caminho do disco pelo dispositivo correspondente. Aqui eu estou numa VM é VDA2, muito possivelmente para você é SDA2. Disco vazio, criamos uma nova partição. Primeiro setor, tamanho 256 megabytes, está de bom tamanho. E o tipo vai ser EF00. Sem nome de partição. Beleza, temos a partição EFI. Agora com o restante, primeiro setor, tamanho total. Agora aqui o código, nós colocamos o do Lux, que é o 8309. Sem nome, pronto. Temos uma partição com o restante do tamanho do HD. O HD que eu apresentei aqui para VM de 10 GB. Então 9.7 GB dedicado para o Lux e os primeiros 256 MB para a partição ESP, EFI System Partition. Right. Yes. Feito. Eu vou então criar o meu container Lux com o crypt setup, usando as opções padrão, que já são boas o suficiente. Lux format VDA2, sim, em letras maiúsculas. E ele vai criar o meu container Lux dessa forma com a senha que eu alimentei. Demora um tempinho, é mais em VM, num disco que não é SSD. Aqui eu vou então abrir o meu container com o Lux Open e dar o nome que eu desejar. Aqui eu chamarei de crypt. Ele será mapeado com o devmapper crypt. Então eu crio um physical volume dele, mapper crypt. Inicializei ele como um PV do LVM. PG0, use o nome que você desejar. Atribui devmapperCrypt para o VG0. LVCreate, size, vamos colocar aqui 6 GB. Valor totalmente escolhido agora. Name root. Vou criar de 1 GB a swap, só para dizer que eu tenho uma swap. Mas aqui é um laboratório. Na sua máquina real, você cria um container e LVM com tamanhos decentes. Aqui eu vou então formatar as minhas partições. MKFS FAT32 VDA1 que eu reservei para EFI. Vou usar XT4 mapper VG0 root e mkswap no dev mapper VG0
WAP. Vou então montar meu devmapper vg0root no MNT, como é de praxe para fazer uma instalação do Arch Linux. Criar o mnt-efi, devvda1 mnt-efi, montando a minha ESP e instalar o Arch Linux com o comando pacstrap. Um monte de pacotes que são os que eu acredito serem os mínimos para a instalação do Arch Linux com o EFI e Secure Boot. Eis aqui a lista de pacotes que eu vou baixar para fazer a minha instalação e assim que terminar, seguimos o laboratório. Detalhe muito importante, se você é dono de um processador AMD, não instale o pacote Intel Ucode. Instale o pacote que corresponde à firmware do seu processador. Finalizando agora então, geração da nossa FSTab. E o Arch chroot para que possamos entrar no chroot de instalação. Paulo. Ajuste de relógio. Coloquei o conf. Nosso mapa de teclado persistente. VM EFI vai ser o hostname desse cara aqui. Gerar as linguagens. A senha para o nosso root, né? Use uma senha forte sempre. Criar nosso usuário sem privilégio. Isso aí, algumas coisas a serem finalizadas pós-instalação. Antes de gerar o nosso initrd, nós vamos editar o nosso initcpio.conf, que algumas configurações precisam ser feitas, como nos módulos aqui. Colocar o módulo ext4, que é o nosso sistema de arquivo, e nos hooks. Cadê? Nos certificarmos de que, junto com o modconf, block, file system, keyboard, tenhamos também o keymap, para que o nosso mapa de teclado seja importado de forma correta. Como estamos usando LVM também, o módulo LVM2, o encrypt para o Lux, o resume para suspender e o fsck. Outro detalhe muito importante é a compressão do nosso initrd, que precisa ser cat. Ele precisa ser um arquivo puro, plano, sem criptografia alguma. initcpio-p linux para gerar o nosso maravilhoso initrd com suporte ao Lux. Leva um tempinho, só aguardar. Aqui nós temos o comando object-copy, que irá concatenar todos os itens integrantes da imagem unificada de kernel. Alguns parâmetros que são hard-coded, mas estão documentados na internet. O OS-release, a linha de comando, aonde fica a imagem de kernel propriamente dito, a linha de comando e o initrd. Junto com isso,
o EFI stub do systemd boot e o destino da nossa imagem unificada de kernel, que será direto na raiz do EFI no comando, no caminho, Linux signed EFI. E está feito. Se nós formos somar agora, EFI Linux signed, teremos um grande arquivo de 70 MB contendo todos esses itens. Vou mover aqui então a imagem unificada EFI recém-gerada para o caminho fallback da EFI, para que a gente não precise criar entradas no boot manager da nossa firmware. Temos aqui então a inicialização da Tiano Core, que é a implementação open source da UEFI. Senha do Lux logo na inicialização, conforme planejado. E beleza, temos uma máquina operacional com o Lux. Security Boot está desabilitado. E estamos rodando a versão 2.70 da EFI. Nós vamos agora então criar as nossas chaves do Secure Boot. Cria um diretório que vários arquivos serão gerados, para ficar bagunçado. Nós vamos utilizar um script de um cara chamado Roderick Smith, um cara na comunidade que possui bastante conhecimento sobre EFI Secure Boot. E não há nada demais em usar scripts auxiliares para fazer essas tarefas que são às vezes um pouco maçantes. E esse script aqui, se vocês forem dar uma olhada, basicamente cria pares de chaves e certificados com OpenSSL, gera um GUID para que essa chave tenha um ID e depois faz toda a sequência de converter as chaves que estão no formato X509 num formato que é entendível pela EFI e faz toda a atrelação onde a PK assina a Key Exchange Keys e a Key Exchange Keys assina a DB. Tudo de uma vez só. Então vamos rodar o script aqui. Opa. Mais X MK Keys. MK Keys. Um nome arbitrário para CA da nossa chave. Vamos botar VM EFI Keys. Pode ser. E esse passo está feito. E esse é um dos passos onde a distribuição escolhida é profundamente afetada, visto que eu instalei um software chamado SB Update, que ele faz a automatização da assinatura das chaves toda vez que eu tenho uma atualização de kernel. Então, ele possui hooks com o Pacman. Toda vez que há uma atualização numa série de diretórios relacionados a initRD, kernel e tudo mais, eu tenho o meu EFI reassinado para que eu não fique trancado no Secure Boot. E agora eu vou mostrar como editar, o que colocar e como editar o arquivo etc sb update. Aqui eu vou então criar um diretório dentro da partição ASP chamada art, porque sim, só para que nós possamos não utilizar o caminho fallback da EFI e aprender um pouco do gerenciador de bootloader da EFI, juntamente com o que está sendo apresentado aqui. Então vamos lá, KeyD é a padrão, a partição ASP, nosso computador está em EFI, não estamos montando o boot. O output dir vai ser art. Aqui em semi-line nós temos que buscar aquela nossa linha de comando e colar aqui. E toda vez que o SB Update assina um kernel, ele assina justamente com esse nome linux-signed.image. E se você tiver uma outra versão de Linux rodando no Arch Linux, ele vai criar linux-lts signed, dependendo de quantos kernels que você tiver disponível. Até para deixar
uma splash aqui. Vou copiar a linha de comando. Temos aqui então a nossa configuração completa do caminho onde o arquivo precisa ser gerado. Vamos usar splash, linha de comando. Agora, como teste, nós podemos simplesmente reinstalar o pacote Linux está em cache, só para ver a magia acontecer. O pacote é reinstalado. E logo depois que o pacote é reinstalado, um novo Initial Run Disk é gerado. E assim que isso termina, o USB Update atua juntando todo mundo, incluindo a nossa microcode, que a gente não incluiu durante a criação manual com o Object Copy, e coloca o logo do Arch Linux ainda por cima. Se você quiser colocar alguma outra imagem no mesmo formato, tá valendo. E note que nós já estamos assinando o binário agora, porque assim que nós fizermos o deploy da chave, nós já teremos um binário EFI assinado. Não é problema você assinar antes que as chaves públicas estejam atreladas à sua firmware. Então já temos uma imagem assinada. Agora nós vamos então remover o EFI que está no caminho padrão. Não precisaremos mais dele. E vamos criar uma nova entrada para o Arch Linux recém-assinado. EFI Boot Manager, nosso disco, a partição 1, com o nome Arch Linux, e ele está dentro de arch/linux signed.efi. Muito importante seguir essa nomenclatura do UEFI, utilizando contrabarras ao invés de barras. Verbose. Entrada criada. EFI Boot Manager. Nós temos aí as nossas entradas junto com a lista de prioridades de entrada de boot no UEFI. A firmware do Tiano Core suporta fazer deploy das chaves do Secure Boot de forma nativa. Mas, em caráter de exibição, iremos criar uma entrada para o KeyTool, que é a ferramenta que você precisa usar caso a sua placa-mãe não possua a opção para fazer o deploy das chaves, certo? Então, vamos copiar o binário EFI do KeyTool para um caminho de sua escolha. Vamos criar uma entrada para ele também, EFI Boot Manager, -c-d, devvda, partição 1, com o nome KeyTool. A localização dele está em boot /keytool.efi -verbose. Toda vez que a gente adiciona uma entrada nova, depende muito da sua placa-mãe. A placa-mãe física desse meu laptop aqui adiciona como prioridade de boot a última entrada criada pelo EFI Boot Manager. Aqui o caso é diferente, ele é criado conforme a sequência. Mas, na verdade, ali, o boot order, o 04 está na frente. Então nós bootaremos diretamente na KeyTool. E agora é só uma questão de copiar tudo que está lá dentro do nosso diretório de chaves para dentro do diretório onde o KeyTool está. Então vamos copiar de etc EFI keys a parte pública das chaves, lembrando bem, ESL para EFI boot. Você pode também colocar essas chaves num pendrive, alguma coisa assim. Eu estou colocando direto na partição ESP para facilitar o processo.
Entramos na Key Tool então, Edit Keys, aí nós colocamos a nossa DB, adicionar nova, que está aqui, a DB Out, a Kek, adicionar nova, está em boot também, e a Platform Key, que vai dar um replace, nós temos aqui a pk.out. Adicionamos, e a partir do momento que a gente adiciona APK, como vocês podem ver, Secure Boot is on. Então ele vai sair do modo Setup, que estava no início, está no modo Enforcing agora, On. E o próprio Key2 vai falhar assim que a gente der um reboot. O Key2 falhou tão rápido que nem deu tempo de gravar aqui. Mas tudo bem. Apareceu o logo do Arch Linux. A imagem do Arch Linux já está assinada. Nós vamos logar agora aqui. E temos nosso Secure Boot ativo. E é isso aí. Esse é o resumo da instalação e ativação do Secure Boot no Arch Linux. Detalhe muito importante, não esqueça de remover as suas chaves que estão na SP. Para que alguma pessoa não consiga importar elas. E dar boot. Pelo menos tentar, né? Pensando então num cenário hipotético. Fui furtado. O que acontecerá? Se eu configurei o Secure Boot, uma senha forte na minha firmware e o Lux para conter os meus dados, primeiro, não existe tirar a bateria da BIOS ou da CMOS. Uma vez que a senha é gravada na firmware, ela ficará lá eternamente. Gravou na NVRAM, não precisa de alimentação externa para manter tanto as configurações quanto a senha da sua firmware. E eu mesmo tenho dois modelos de laptop diferentes aqui em casa, ambos possuem procedimentos bastante arriscados para reset caseiro de senha. Ambos envolvem curto-circuito na placa-mãe. Se não, é contactar o suporte do seu fabricante pedindo a substituição da placa-mãe. Tudo isso acaba gerando uma relação de confiança, visto que a senha na firmware impede a alteração de configurações futuras. A configuração feita impede o boot por USB, o boot pelo fallback do EFI, o boot por rede, libera apenas o boot daquele binário EFI, daquela entrada de boot que foi criada por dentro do Linux. A alteração do EFI que está na partição ESP gera uma violação de segurança. Dessa forma, se o atacante extrair o HD para manipular o EFI que está nessa partição, ele será contemplado com uma mensagem de violação de segurança. O Lux garante que as chaves de assinatura de kernel estão em um lugar seguro. E o sistema só pode ser assinado quando estiver rodando. Então, por razões óbvias, o atacante deveria conseguir bootar o seu Linux para poder assinar o próximo EFI, o que é humanamente impossível com o setup atual. Da mesma forma, as chaves Microsoft não irão funcionar. No meu modelo de laptop, a partir do momento que eu faço o deploy das minhas chaves, as da Microsoft deixam de funcionar. Sendo assim, o meu notebook não conseguirá ser vendido como produto de receptação de furto. Terei um equipamento inutilizado, os dados seguros até certo ponto e o objetivo cumprido. Na pior das hipóteses, o atacante consegue substituir a placa-mãe e será agraciado com o pedido de senha do Lux. Ou ele deverá tentar remover esse HD e de um outro computador tentar forçar um ataque, utilizar um ataque de força bruta para tentar quebrar essa senha. O que demandará um pouco de conhecimento de tecnologia e bastante trabalho da parte dele. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que essa palestra tenha sido proveitosa e que vocês consigam extrair um pouco do conhecimento do Secure Boot Lux e que vocês, com esse conhecimento adquirido, consigam ser curiosos para também explorar essa parte de segurança com laptops utilizando Linux. Um abraço.